verso 28 em diante. Oh, aleluia! Lucas 22, do verso 28 em diante. Quem achou pode dar um amém. Amém. Diz assim o texto: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até a morte. E tornou Jesus a dizer: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tu negues que me conheces. Somente até aqui você diz amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3, e quando eu disser 3, você vai liberar sobre a vida da pessoa que está ao seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que eu acredito que foi o motivo pelo qual Deus nos reuniu aqui nessa noite, depois de adorá-lo. Quando eu disser 3, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai liberar uma palavra, irmãos, que determina esse rumo para a vida dela, para a minha vida nessa noite. No 3, você vai dizer assim para ela: amadurece. Calma que eu não contei até 3 ainda. Só no 3, tá bom? Eu conto 1, segure a mão dela ou dele com firmeza. Faça essa pessoa perceber que ela sentou-se ao lado de alguém que veio aqui com propósito. Não faça disso um momento esquisito, não faça disso um momento estranho, não segura meio requenguela. E se for para fazer aquela carinha do emoji que vai virando o olhinho porque não gosta de falar para o irmão que está do seu lado, não faça, porque a palavra de Deus diz que o que não é por fé é pecado. E aqui ninguém é obrigado a nada, a adoração verdadeira é espontânea, e o que é espontâneo é voluntário. Agora, se você entende e acredita que muitas vezes, para Deus chegar em alguém, Ele pode usar anjo, pode usar o que for, mas normalmente a prioridade de Deus é passar por nós a fim de chegar em alguém. Se você entende que a vida de alguém pode ser abençoada num aperto de mão, se você entende que a vida de alguém pode ser alcançada por causa da intrepidez, da unção que ocupa a sua vida, segure com firmeza e faça essa pessoa perceber que você não veio fazer uma social. Faça ela perceber que calhou dela sentar ao lado de uma profetisa do eterno. Segure a mão dela aí. Segure a mão dele. Se você estiver ao lado de um homem, segure com firmeza. Eu conto 1. Tire o sorrisinho de canto de boca, porque Deus quer falar conosco muito seriamente. Eu conto 2. Deus vai passar pela boca de alguém agora, através dessa palavra. Irmãos, em nome de Jesus, julgos antigos serão despedaçados pelo poder da unção de Deus neste lugar. Todo mundo aí fora, conosco agora, 2,5. Quando eu disser 3, você vai chacoalhar e vai dizer para ele ou para ela: amadurece, amadurece. Aí para o vizinho da ponta não achar que você foi usado só para um, você repete a mesma coisa para o outro, tá bom? 3, libera a palavra, vai. É tempo de amadurecimento. Oh, aleluia! Glória! Aleluia! Amadurece. Aleluia! É basicamente isso que o Senhor Jesus está dizendo para Pedro. É basicamente isso. Basicamente isso.
Deixa eu só contextualizar você. Em que momento Jesus está dedicando tal palavra a Pedro? Jesus está vivendo uma oportunidade única e última. Na verdade, está proporcionando uma oportunidade única e última aqui na terra para os seus discípulos, porque eles estão vivendo o que nós chamamos da celebração da última ceia, do seu último momento de confraternização e de intimidade só com os seus discípulos. Numa casa agora separada somente para eles, num ambiente confortável e de intimidade, Jesus vai cear com os seus discípulos. Vai passar alguns comandos, algumas orientações, conselhos e orientações finais. Eu gostaria que você se reportasse comigo a esse momento agora. Imagine uma casa acolhedora de teto baixo, uma mesa onde cabem todos juntos de uma só vez, os 12 mais o mestre, mais o Senhor, todos eles reunidos ao redor dessa mesa. Neste mesmo dia, rompendo apenas algumas poucas horas, Jesus está prestes a ser entregue à guarda romana. É nesse mesmo contexto, um pouquinho apenas depois, que Judas vai, através de um beijo, entregá-lo. Depois desse momento, quando Jesus se retira para orar com os seus discípulos no Getsemane, quando o próprio Jesus vai se distanciar deles cerca de um tiro de pedra e vai falar particularmente com o seu Pai. Você sabe que esse momento é o maior momento de agonia e de angústia da vida de Cristo aqui na terra. Não há absolutamente nenhum outro momento da sua vida ministerial, quer seja nos seus 3 anos e meio de execução ministerial ou ao longo de toda a sua vida até os seus 33 anos, não há absolutamente nenhum outro momento que se compare a tanta angústia, a não ser o próprio momento do Calvário. Mas a angústia pior é essa do momento do Getsemane. É quando o texto vai nos revelar um fenômeno em que o suor de Jesus vai ser vertido em gotas de sangue, tamanha a sua angústia. É interessante porque, na verdade, ao longo dos 33 anos e meio de vida de Jesus, ele sabe que veio amando de seu Pai em meio aos homens, abdicou do trono de sua glória, absteve-se de todo o seu poderio a fim de cumprir toda a justiça divina e também toda a justiça terrena, a fim de cumprir um único propósito. Qual? Ser entregue por amor de todos nós, ser entregue para que a cédula do pecado que havia contra nós, que fosse rasgada, ser entregue para nos religar de volta a Deus. Durante toda a sua vida ele soube disso. Vários momentos em que Jesus está prestes a realizar algum milagre, ou depois de já ter realizado um milagre, ele normalmente diz: não conteis a ninguém que eu fiz isso. Ou ele diz: ainda não é chegada a minha hora, quando na verdade operou o milagre que Maria, sua mãe, estava acabando de pedir acerca do primeiro milagre que foi realizado nas bodas de Caná. E qual é a hora? De que hora ele estava falando? Ora, ele falava do seu momento de morte de cruz. Ele entende que toda a sua vida terrena, que toda a sua vida carnal, que toda a sua vida humana, ela estava caminhando para um momento em específico. Essa era a hora. Agora veja, a angústia que envolvia Jesus, ela era tão grande no Getsemane, que mesmo consciente de que toda a dedicação da sua vida, durante os seus 33 anos e meio, culminaram para a realização desse momento. Ora, se durante todo o tempo essa hora ainda não tinha chegado, pois bem, chegou a hora, e mesmo consciente disso, ele vai orar, e ele vai dizer: Pai, se possível for. Isso leva a gente a entender o nível de angústia. Tem coisas que, por mais que você tenha consciência de fazer, por mais que você saiba o dia e a hora, o momento de fazer, nada tem o poder de te livrar emocionalmente do trauma que é fazer aquilo, da dificuldade que é fazer aquilo. E isso fica isso fica confirmado no comportamento de Jesus. Consciente de tudo isso, mesmo assim vai chorar. Consciente de tudo isso, mesmo assim vai pedir ao Pai. E por que ele pede? Porque o Pai sempre ouve tudo que ele pede. Mas nesse dia o Pai vai ouvir, mas este pedido em especial não será atendido. E é por isso até que ele continua a oração dizendo: meu pedido é esse, porém, sobretudo, todavia, seja feita a tua vontade.
Ou seja, eu sou consciente do que vim fazer aqui, mas estou pedindo, todavia, minha consciência está aqui, seja feita a tua vontade. Angustiado, seu suor vai se verter em gotas de sangue. Que momento é esse? O maior momento de dor da sua vida. Que momento é esse? É a véspera do Calvário. Momentos, horas, minutos que antecipam uma surra, que antecipam um açoite, que antecipam o cumprimento original e concreto do que o profeta Isaías havia declarado acerca dele. Oh, e o que? Ele seria moído, castigado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Mas sarados a preço de sangue, a preço de angústia, a preço de dor, a preço de traição, a preço de exposição. Sangue inocente, tudo isso vai acontecer. Uma coroa de espinhos vai ser tecida e vai ser colocada na sua cabeça. Uma cana vai ser colocada em sua mão. Mas antes de olharem ele como exposição de vergonha, ai, você não é rei, então toma coroa. Ai, tu não dizes ser o rei, então toma o cedro. Mas na verdade é uma coroa de espinhos, é uma cana. O texto diz que pegam esta cana e antes de obrigarem ele a segurar, primeiro dão com ela na sua cabeça, aonde já tinha coroa de espinhos, e pá, violentamente o agridem, e o seu sangue começa a ser extremamente derramado. Vai carregar a cruz que era a sentença do nosso pecado. Oh, como Jesus vai sofrer. Agora veja, tudo isso que eu acabei de relatar segue-se apenas minutos e poucas horas depois do momento que nós acabamos de ler. Que momento é esse? Esse momento é o momento que antecede tudo isso que você ouviu até agora. E esse momento, irmã Camila, qual que é? Esse momento é de comunhão. Esse momento é de festa. Esse momento é de celebração, de confraternização. Agora, Jesus dá uma aula para nós de controle, equilíbrio, domínio próprio. Por quê? Ele sabia ou não sabia tudo que ele passaria depois desse momento de ceia? Sabia ou não sabia? Jesus porventura foi pego de surpresa? Claro que não. Se no período da celebração, enquanto ele está em comunhão com todos os seus discípulos ao redor da mesa, ele mesmo olha para Judas e diz: o que tendes a fazer, faze-o logo, faze-o depressa. Consciente de que isso já aproximava a sua hora, consciente de que sua hora era chegada, eu vou perguntar de novo: Jesus sabia tudo isso que eu relatei, que lhe iria acontecer depois do momento da celebração da ceia, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Consciente de tudo isso, ele não vai permitir com que absolutamente nada do que ele está para viver depois roube dele a alegria do agora. Que capacidade fenomenal! Agora, essa não é uma capacidade apenas de Cristo, mas uma capacidade que foi compartilhada aos homens. Se assim não fosse, o próprio Cristo jamais teria compartilhado conosco o seguinte ensinamento: não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma. Há uma capacidade em nós para que nós possamos fazer o que Jesus está fazendo nesse momento. O que Jesus vai fazer? Agora, no seu momento de celebração, ele vai aproveitar esse momento para dar alguns conselhos finais, para dar algumas orientações. Afinal, ele, na sua natureza humana, vai se ausentar. E você sabe que 3 dias é o suficiente para quem não está estruturado se afastar daquilo que aprendeu. A maior prova disso é que uma das primeiras realizações depois de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, é ir de encontro aos discípulos de Emaús. De que discípulos são esses? Discípulos dos quais o próprio Jesus, antes de ser crucificado, já havia dito: ficar em Jerusalém. A ordem era para ficar em Jerusalém, não importa o que acontecesse, mas Jesus já vai ter que vir da ressurreição, tendo que buscar esses 2 que estão saindo da direção e do comando que ele havia dado. O próprio Jesus vai demonstrar momentos de descontentamento, não com a sua liderança, mas com a maneira deles aprenderem. Vez ou outra ele dizia: vocês são tímidos. Vez ou outra ele usava os discípulos como exemplo da geração. Oh, geração incrédula, até quando vocês me terão convosco? Ele estava dizendo: até quando vocês vão negligenciar a oportunidade de aprender comigo? É como se Jesus dissesse: se vocês estão tímidos agora na minha presença, o que será de vocês na minha ausência? Então Jesus vai aproveitar esse momento de celebração agora para dar alguns comandos finais. Jesus vai falar sobre a manifestação do seu reino. E eu acho que dentre muitas coisas que fazem ele ser Deus, essa é uma das que me chama a atenção. Qual? Perceber que somos falhos,
perceber que temos pontos de negligência, perceber que temos pontos de erro, mas ainda assim não nos destituir do comando que Ele nos deu. Por quê? Porque na verdade não é que Ele acredita em nós, é que Ele acredita nele. É que Ele acredita no investimento dEle, no poder do nome dEle, no ensino dEle. Por que eu estou dizendo isso? Gente, dá uma olhada rápida entre os discípulos. E como diz o próprio Augusto Cury, olhando rapidamente por cima, você vê um sanguíneo, você vê um outro bipolar. E Jesus está entre todos eles, sabendo que um deles é o traidor e ainda assim consegue chamá-lo de amigo. Jesus está sendo hipócrita, leviano, sagaz? Não. O que Jesus está dizendo? Aquilo que você faz contra mim não muda quem eu sou para você. Amigo. Uma das coisas que fazem de fato Deus ser Deus na sua divindade é a consciência que Ele tem, se assim eu posso dizer, de que Ele sabe que faz por nós coisas que Ele sabe que nós não somos capazes de fazer por Ele, e mesmo assim continua fazendo, continua livrando, continua guardando, continua curando, porque a sua ira dura só um momento, mas a sua misericórdia se estende de geração em geração. Participando desse momento agora com seus discípulos e dando esse comando, Jesus vai dizer: olha, como meu Pai me confiou um reino, eu confio esse reino a vós. Jesus não permite com que aquele momento seja destruído no coletivo por causa do que Ele vai passar no individual. Jesus está dizendo a alguém hoje aqui: até quando você vai destruir o coletivo por causa de problemas individuais? Até quando nós vamos permitir que a nossa ansiedade não domine só a gente, mas também destrua o ambiente do lar, destrua a convivência conjugal, destrua a paz do ambiente de trabalho? Consciente de que vai viver todas essas coisas, o controle está em suas mãos. E o texto diz, irmãos, agora avalia comigo esse dia. Vamos comigo lá para aquela sala onde Jesus está com seus discípulos. Ele pega o cálice, ele pega o suco da vide e ele diz assim: este agora é o meu sangue que é entregue por vós. Eu estou fazendo essa aliança com vocês. Quem é que gosta de culto de ceia? Diga amém. Quem aqui costuma ter uma roupa especial porque tem em grau mais elevado o culto da ceia? Diga eu aqui. Eu sei como é. É um culto que a gente chora mais, é um culto que a gente se entrega mais, porque a gente sabe do que está sendo lembrado. Agora imagine um culto, abre aspas, é só para você entender. Imagine um culto onde o homenageado é o celebrante. É só para você entender a oportunidade que os discípulos estão tendo ali naquele momento. Você imagina, irmãos, se por muito menos numa imagem não corpórea, mas na manifestação do Espírito, quando ele passa na igreja, já tem gente que cai de um lado, outro que chora 3 dias, outro que não consegue falar português, outro que é batizado no Espírito Santo, outro que é curado na hora, e quando alguém pergunta o que é essa doideira, você diz: Jesus passou lá no culto, rapaz, Jesus passou lá na palavra. Oh meu Deus, eu recebi uma coisa de Deus. Agora você imagina o lugar em que o próprio Jesus, sendo o Senhor, é também o dirigente do trabalho. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Aí ele mesmo pega, ele diz: olha, está aqui, esse é o meu sangue que é entregue por vós. Aí ele parte o pão, e eu não sei, mas me parece que esse partir do pão é de um jeito que só quem for para as bodas do Cordeiro vai ver de novo. Porque os discípulos no caminho de Emaús andam com o Cristo ressurreto, andam com Ele, falam com Ele, ouvem Ele, olham para Ele e não identificam que é Ele. Mas quando entram na casa, o texto diz que ao partir do pão um catuca o outro e diz: é Ele. Que partir do pão é esse? Aí ele parte o pão e ele diz: olha, este é o meu corpo que é partido por vós. Ele diz: olha, eu vou fazer uma aliança com vocês. Enquanto todos nós não estivermos juntos para beber disso aqui, no meu reino eu não tocarei mais no suco da vide, meu irmão. Se tiver uma adega no céu, ela está guardada desde o dia que Jesus subiu, para poder dizer: eu só vou tomar de novo quando vocês se assentarem à minha mesa comigo no meu reino. Fez com eles uma aliança extraordinária. Quem está conseguindo se transportar para esse momento, diga glória a Deus. Quem está conseguindo se imaginar ao redor da mesa, imaginando o próprio Jesus servindo e conversando e sorrindo e amando e perdoando e instruindo? Essa oportunidade eu vou viver ela. Eu vou viver ela assim como Ele é, nós seremos, e como Ele é, nós o veremos. As bodas se aproximam. Agora os discípulos tiveram a oportunidade
de viver uma prévia disso. Aí olha, gente, que coisa extraordinária. Prestes a viver tudo isso depois, o texto diz que, tendo ceado, cantou um hino. Que será que Jesus cantou? Agora você imagina, se a pastora Mariléia cantando, a gente já se arrepia. Eu fiquei chocada. Não. Aí fiz assim para ele. Quando vem alguém cheio de Deus e ministra, a gente diz, meu Deus. Você imagina Jesus terminando a ceia e puxando uma canção. E tendo dado graças, terminou ali e cantou um hino. Olha para alguém aí e diga, cante. Como assim, irmã Camila? Ora, gente, aqui. Vai ser cuspido, vai ser vituperado, vai ser exposto, vai ser moído, vai ser crucificado, vai receber canada na cabeça, vai receber coroa de espinhos, vai carregar a cruz, vai ser entregue por Judas, vai colocar a orelha de Malco no lugar, vai ser negado por Pedro. Tantas coisas acontecerão depois deste momento, mas veja, nada do que Jesus vai viver depois rouba dele a alegria de entender o que ele está vivendo agora. Irmã Camila, o que você está dizendo? Tem alguém aqui dentro dizendo, oh, que noite abençoada, como é bom ser ministrado por hinos, mas amanhã meu dia começa, amanhã eu tenho um julgamento, amanhã eu tenho uma providência na justiça, amanhã eu tenho que pagar uma dívida, amanhã eu tenho que ir na casa lotérica, amanhã eu tenho que negociar uma situação, amanhã eu tenho que assinar uma carta de divórcio, eu sei lá, tantas coisas para resolver depois, e você não consegue, você está se dividindo entre o culto e o que você vai fazer amanhã, entre o que você está vivendo aqui agora e o que você vai ver amanhã, e no final você não vive nada. Por quê? Porque o amanhã não tem o poder de mudar o seu hoje, e o seu hoje tem poder até de definir o amanhã, mas quando? Hoje não, só amanhã. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que se eu ficar pensando no amanhã eu não resolvo nada, mas se eu viver hoje, eu chego amanhã preparada, eu chego amanhã fortalecida para receber o que eu tiver que receber, perder o que eu tiver que perder, assinar o que eu tiver que assinar. Quem é Jesus? Jesus é alguém que tem um controle incrível, ele não permite com que aquilo que vai viver amanhã roube dele o agora. Jesus está dizendo a alguém aqui, cante nessa noite, celebre nesta noite, adore nesta noite, o que você vai fazer amanhã já está entregue na mão de Deus, então celebre a comunhão hoje, adore hoje, dê lugar a Deus hoje, fale com Ele hoje, dê o melhor glória a Deus que você puder hoje, o melhor aleluia hoje é hoje. Aí Jesus canta e vai dar instrução para eles. Olha, como meu pai me confiou um reino, eu confio esse reino a vós. Dentre essas Jesus vai dar outras instruções. Só que olha que coisa louca que vai acontecer nesse contexto. Quando Jesus termina de fazer isso e canta um hino, gente, eu já ia estar arrebatada. Termina, olha o que o texto diz. E levantou-se entre eles forte discussão. Como é que alguém discute depois de uma ceia dessa? Sabe por que está dizendo levantou-se entre eles forte discussão? A coisa ficou tão feia que houve gritos. Quando alguém tem necessidade de exaltar a voz para poder falar mais alto do que o outro. Agora tu vê, depois de beber do cálice, depois de comer do pão, o pau quebrou. Tem gente que está em casa e quando termina o culto, dependendo de como você chega em casa, tem o mesmo ponto que eu nesse texto. A vontade de perguntar é assim, está vindo da onde? Não foi para a igreja que você falou que ia? Foi para a igreja. Não, mas já chega, aí o culto foi uma benção, mas quando você vê a louça na pia, você é miserável, vocês não lavam um copo. Eu não posso beber uma água, porque vocês só sabem beber. Encher a garrafa, ninguém enche, seu desgraçado. E lá, e o pau começa a quebrar. Depois de você quase ter sido arrebatado pelo poder na igreja, chega em casa virada no giraia, chutando tudo, reclamando, brigando com o marido, reclamando do chinelo da porta de quem não tirou as fezes do cachorro do quintal, reclamando da toalha molhada em cima da cama. Isso é só para a gente refletir. Só que o caso aqui é muito mais sério. O conteúdo da forte discussão entre eles era que eles começaram a pensar quem seria o maior entre eles.
E por que essa discussão começou entre eles? Porque não é coincidência. Jesus começa a falar da sua ausência. Eu vou para o meu Pai, fiquem direitinhos, faça tudo que eu mandei. Jesus está falando que vai se entregar, que logo, logo ele não estará mais entre eles. Ou seja, quando eles percebem a manifestação da ausência de Cristo, logo eles pensam quem é que vai ficar no lugar de líder. Primeira coisa, Jesus não pode ser substituído por ninguém. Segunda coisa, quando uma cadeira ficar vaga, antes de ocupá-la, primeiro chore a ausência de quem não está mais lá. De vez em estarem chorando pela ausência de Cristo, estão pensando quem é que vai ocupar o seu lugar. Pois eu lhe digo, quem não chora a ausência de quem perdeu, não é digno de ocupar o lugar de quem estava antes. Começam a brigar para saber quem é o maior, para saber quem tem mais condições potenciais de estar entre eles. Aí Jesus chega para acabar com a discussão. Acabou de ser. Jesus chega para acabar com a discussão. Quando eu estive entre vós, sou eu o maior no meio de vós, sim ou não? Estou parafraseando. Sim, o Senhor é o maior. Pois então, agora, estando entre vós, eu poderia ser servido, sim ou não? Sim, o Senhor devia ser servido. Pois é, mas estando entre vós, eu não fui servido, eu vos servi. Sim ou não? Sim, acabamos de viver o episódio da toalha, do lava-pés, o ritual. Então pronto, estando entre vós, podendo ser servido, eu usei o meu tempo para vos servir. Então aprendam como meu reino funciona. Quem quiser ser o maior, aprenda a servir o menor. Quem quiser ser o maior, aprenda a trabalhar. Ao invés de vocês discutirem para ocupar um cargo, comecem a se perguntar como vocês podem ser úteis na obra de Deus. É muita gente orando, querendo ser importante. E Jesus está dizendo, eu não estou procurando quem quer ser importante. Eu estou procurando quem deseja ser útil. Quem deseja ser útil. Pega na mão de alguém, estou sentindo graça de Deus para liberar isso aqui. Segura com firmeza aí na galeria também, gente. Pega na mão de alguém aí agora e diga, muitos querem ser importantes. Diga, Deus quer que você seja útil. Sacode ela, seja útil. Seja útil. Seja útil. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Aí na quadra reage também. Aí no estacionamento reage também. Seja útil. Estou parafraseando o que Jesus, dentre tantas coisas, está querendo dizer com eles, para acabar com aquela discussão. Acabou com a discussão. Aqui. Acabou com a discussão na hora. Aí ele vira-se e diz assim, mesmo depois de tudo isso, como meu pai me confiou um reino, eu confio a vós. Isso aqui para mim é uma manifestação de misericórdia incalculável. Isso aqui para mim é o que Paulo falou, quem nos separará do amor de Deus? É incalculável, não dá para medir a largura, a profundidade. Por quê? O pau está quebrando, ele nem se ausentou, porque querem saber quem vai ser o maior. E consciente de que tipo de pessoas ele está confiando no reino do Pai, mesmo assim ele diz, eu confio a vocês. Você já viu quando nem você acredita em uma coisa a seu respeito, mas tem tanta gente acreditando que você diz, meu Deus, eu tenho que dar um jeito. Deus também trabalha um pouquinho assim. Você já, aqui, trocando para miúdos, você já viu quando você está já no limite e quer quebrar o pau? De repente passa alguém perto de você e diz assim, irmã, a irmã me inspira tanto. Já viu? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu o dia que você decide. Você diz assim, hoje eu vou chutar o tabernáculo. Eu vou arrebentar com a tenda. Aí alguém manda um zap para você. Menina, minha vida mudou desde o dia em que você foi lá na minha casa e orou. Olha, te conhecer foi uma bênção. Aí você diz, rapaz, eu não valho nada não, mas para não decepcionar essa irmã. Já aconteceu isso com você? Comigo também já aconteceu. Tipo assim, eu tive algum problema com alguma companhia aérea para poder chegar em algum compromisso, acontecer alguma coisa. Aí quando eu chego lá, dá tudo errado, a companhia não faz nada direito e o funcionário não está capacitado para responder. E eu tenho muita dificuldade, não com o não saber, eu tenho dificuldade com a falta de humildade em admitir que não sabe.
E aí mentir, enganar e fazer qualquer coisa. E aí numa hora dessa eu perco um pouco do controle. E quando eu penso em perder, que já entrou em ebulição dentro, quando eu estou pronta que eu vou quebrar o pau do lado de fora, aí a pessoa olha para mim e diz assim: eu te conheço. E eu ainda vou tentar atropelar. Vou dizer: minha filha, você me conhece, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa. Quando eu penso em dizer isso, a pessoa diz: eu admiro tanto você. Aí eu já vou diminuindo. Mas ainda está aqui: a irmã é uma bênção. Aí eu já reio. Muda ou não muda? Deus também faz assim. Você diz: Senhor, não vou dar conta. Ele diz: mas eu já botei na tua mão. Você diz: Senhor, podia ter escolhido outra pessoa. E ele diz: podia, mas escolhi você. Ah, Senhor, mas vão me criticar, não vão gostar. Alguém vai olhar para mim, alguém vai dizer assim: eu acho que você não merecia. E você querendo bater boca, dizer: mas nele me escolheu. Não, não é assim não. Isso aqui é a maior manifestação da graça do reino de Deus sobre nós. Como assim, irmã Camila? É quando, por exemplo, Deus confia algo a você, quer seja uma família, um marido, um cargo, e por causa da nossa incompetência, incapacidade, desequilíbrio, o momento pessoal da nossa vida, a gente pensa: eu não vou dar conta desse ministério, eu não vou dar conta desse cargo, eu não vou dar conta da minha empresa, eu não vou dar conta nem de ser crente. Irmã Camila, eu acho que eu não vou dar conta de nada, nem da minha salvação. Aí Jesus está dizendo: não precisa dar conta não, só precisa confiar, porque meu pai confiou. Aí quando alguém vê a nossa incapacidade, alguém diz assim: eu acho que você não merece. E a gente quer bater boca. Não tem que bater boca não, tem que concordar, tem que dizer: eu também acho que não, mas ele me entregou mesmo assim. Eu também acho que não, mas ele confiou mesmo assim. É graça. Deus está dizendo a você: você vai experimentar novos níveis de manifestação da graça de Deus sobre a tua vida. Sacode os 2 ou 3 aí e diga: é graça, é graça, é graça. Eu realmente não merecia um marido desse, mas é graça. Eu realmente não merecia ser escolhida, mas é graça. Tem muita gente melhor do que eu, é verdade, mas é graça. Graça! Ei, baraijo! O que faz um Pedro que nega Jesus no momento mais importante da vida de Jesus, ser o primeiro apóstolo, ser o primeiro doutrinador da igreja? Graça! Vamos abolir hoje os julgamentos que temos ao nosso próprio respeito sobre os nossos méritos, porque são eles que estão destruindo a nossa capacidade de desfrutar tudo aquilo que o céu quer nos ensinar, quer nos confiar. Mesmo depois de um episódio ridículo desse, quando eu digo ridículo, é porque imagine, irmãos, o Filho do Deus vivo na celebração do ato mais solene da igreja até o dia de hoje, e o desfecho disso ser uma discussão. Jesus acaba com aquilo, promove a manifestação de sua graça e diz: olha, mesmo assim, é basicamente isso: como meu pai me confiou um reino, eu confio a vós. Eu o confio. Teu marido pode não acreditar em você, teu pai pode não acreditar em você, teu filho pode não acreditar em você. Hoje Jesus te trouxe aqui para dizer: eu confiei algo a você, e eu estou confiando este algo a você. Não transfira a sua responsabilidade de ser mãe. Eu confiei isso a você. Não transfira a sua capacidade de liderar. Eu não estou nem aí se você vai ser a melhor líder do Brasil. Eu confiei a você a capacidade de liderar esse departamento, de liderar essa empresa. Como meu pai me confiou um reino, eu confio a vós. Só que olha que coisa interessante. Tendo dito isso, ele se vira rapidamente para Pedro e diz: Simão, Simão, quem você acha que começou a briga? Os 12 estão discutindo, mas ele só exorta de maneira diretiva um. Quem você acha que começou essa fusaca? Quem começa a briga? O fleumático? Não, o fleumático rumina. Ele segura, ele leva isso até o final do ano.
O sanguíneo não leva até o final do ano, ele estoura agora. Ele cria problema para os outros pro final do ano, mas também depois perdoou, acabou. Os 12 estão discutindo, mas Jesus vai direto em Pedro. E veja, meu irmão, não sou eu que estou cortando, não. O texto está escrito desse jeito. Olha isso. Como meu pai me confiou um reino, eu confio a vós, para que comais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás te pediu para peneirar como trigo. Aqui, ó. É assim, ó. É tipo assim, acabei a briga, dei o ensinamento e chamei o da confusão. Simão, Simão, 2 vezes. O que é isso? Despertamento. Completa para mim, chamou o nome dele 2 vezes. O que é isso? Despertamento. Simão, Simão. Pergunta aí o nome da colega, rápido. Qual é o nome dela? Agora chama 2 vezes. Despertamento, isso é despertamento. Lembra quando Marta se distraiu nos afazeres? Podia ter dito só Marta, mas não, ele disse Marta, Marta. Lembra quando em Atos, capítulo 9, entrou no caminho de Saulo? Saulo, Saulo. Jesus está dizendo a alguém aqui, eu estou te chamando, olha para mim. Simão, Simão. Irmão, a confusão pode estar solta. E você pensa, Jesus visita todo mundo. Não, Jesus não visita todo mundo. Jesus visita quem influencia, quem começa. Arão e Miriam, os 2 falaram de Moisés, mas só um viveu a sentença, Miriam. Você pode dizer que é por causa do peitoral de juízo, porque ele era sacerdote, Deus não luta contra Deus. Mas como mulher eu posso te dizer que eu acredito que quem levantou a questão, segundo o texto, foi Miriam. Irmã Camila, o que você está dizendo? Não é o mais importante, mas vale aqui um parênteses. Você está preocupado com o que vai na boca de todo mundo. E o Senhor está dizendo, não precisa procurar ninguém. Eu vou no foco. Eu vou aonde começou. Falou isso e disse, Simão, Simão, Satanás te pediu para se andar como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos. Pedro não aguentou. Por que não aguentou? Porque acabou de cear. E olha o que Jesus está dizendo para ele. Satanás te pediu. Até aqui tudo bem. Mas eu roguei ao Pai por ti. Melhor ainda, Jesus me conhece e me livrou, porque é meu amigo, porque é meu Senhor. Até aqui ótimo, a minha vaidade não foi afetada, o meu ego não foi atropelado. Opa, estou bem na fita. Eu roguei ao Pai por ti para que não desfaleças a tua fé. Então, e é aqui que tudo muda. Quando tu te converteres, oi? Vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Tomou ceia, mas tu não está convertido. Tomou parte no sangue, bebeu do cálice, comeu o pão, estou te inserindo na videira, estou te inserindo no corpo, mas a obra de conversão não está concluída. Tu não é convertido. Eu tenho um amigo lá em Brasília que quando eu faço alguma coisa errada, falo alguma bobagem, alguma coisa assim para mexer, para brincar com ele, ele vira para mim na hora e diz assim, tá ceando assim? É um jeito de dizer assim, tu é crente, miserável. É mais ou menos isso. Agora tenha esperança, por quê? Porque não há exortação de Jesus sobre a vida daquele que ele ama, sem vir salpicada de misericórdia. Olha o que ele diz. Então, quando tu te converteres, ou seja, tu não está, mas vai ficar. E ele diz assim, olha, vai ficar tão bom, que quando tu te converteres, tu vai fortalecer a fé dos seus irmãos. O que Jesus está dizendo nas entrelinhas? Pedro, você é bom, mas não está pronto. Você é bom, mas não está pronto. Toda vez que eu falo isso, me lembro de um diácono que queria ser diácono. E ele incomodava o pastor final de ano, que era quando a gente tinha a ordenação ministerial, para então, no próximo ano, consagração ministerial. E ali separavam os jovens que seriam diáconos, os presbíteros, os pastores, como funciona dentro do sistema da Assembleia de Deus. Ocorre então que esse cidadão conta a história que ele procurava o pastor
Ele dizia, chegando próximo: pastor, me consagra, eu quero ser diácono, eu estou pronto. Eu faço tudo aqui dentro da igreja, eu estou na escala de obreiros, eu ajudo todo mundo, eu fico em pé, eu entro na escala de portaria, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto. E o pastor dizendo: meu filho, você é bom, mas não está pronto. Ah, não, pastor, me consagra esse ano, eu estou pronto, eu estou pronto. Meu filho, você ainda não está pronto. Mas por que eu não estou pronto? Pastor, eu estou pronto, me consagra. O pastor pegou o copo de água que estava no bebedouro e jogou em cima dele. Ele só não manifestou porque demônio não tinha, mas raiva teve de sobra. O senhor é um miserável, o senhor está maluco? Foi a reação instintiva dele. Aí o pastor disse: está vendo como é que você não está pronto? Acabou com a conversa ali na hora. Entenda, parece radical, mas faz sentido. Pedro, quando tu te converteres, tu fortalece os seus irmãos. Só que isso foi falado na frente de todo mundo. Olha o que Jesus está dizendo: Pedro, você não está pronto. Satanás te pediu para peneirar como trigo. Complete aí para mim, por favor, gente. O trigo, depois de maduro, vai para a peneira, sim ou não? Sim ou não? Alguém aqui, na farinha, na saca que tem em casa, adquire quando compra o trigo ainda dentro da espiga? Não, ele é peneirado, ele é triturado, ele é moído, ele passa pelo processo natural de quem já amadureceu. Então, complete para mim com inteligência: trigo, depois de maduro, vai para a peneira, sim ou não? Vai para a peneira, sim ou não? É sim ou não? Vai para a peneira, sim ou não? Sim. Então, se o próprio Satanás reconhece que ele quer ser peneirado e o próprio Jesus admite: Pedro, você é trigo, eu te respondo: vai para a peneira, sim ou não? Sim. Mas ele está em processo. O que significa? Você é trigo, mas ainda não está maduro, pronto. Então eu roguei ao Pai por ti. Por quê? Porque eu não quero perder o investimento que eu fiz até em você. Que investimento? Ora, você não é joio, você é, mas não está maduro. Então eu estou aqui, Pedro, para te dizer que você é bom, para te dizer que você vai se converter, para te dizer que você vai liderar a igreja, para te dizer que você vai ser o maior apacentador que a igreja primitiva já viu, para te dizer que você vai buscar tanto que você não vai se achar digno de morrer morte de cruz como eu e vai pedir para virar a cruz de cabeça para baixo. Eu estou aqui para dizer que vai ter tanta carga de poder na tua vida que você não vai inventar que a sombra cura. É a manifestação da minha presença que vai curar as pessoas que estiverem debaixo da tua sombra. Eu estou aqui para dizer que você vai ser perito em quesitos doutrinários. Eu estou aqui para te dizer que você vai lançar fundamentos da eclésia. Mas por hora, Pedro, aguenta a pressão, você não está pronto, meu camarada. Ele de vez ouvir isso e ficar, ó. Por quê? Quietinho. Porque Jesus não acha, Jesus sabe. Você tem que parar de se comportar nas suas orações, falando com Deus, e principalmente ouvindo Deus falar com você, como se Deus ou Jesus estivesse emitindo uma opinião a seu respeito. Ele não opina, ele não acha, ele sabe. Deus sabe a seu respeito coisas que você só vai descobrir de si mesmo daqui a 10 anos. Ele sabe. Se Deus chegar para você hoje e dizer assim: minha filha, você está soberba, não é opinião, é constatação. Desce imediatamente. Ao ouvir isso, quando tu te converteres, entendendo o contexto, qual é a dele? Fica quietinho. Tu não está pronto, mas vai ficar, mas não está. Olha como ele responde: Senhor, estou pronto. No contexto do que nós estamos ministrando aqui, o que Jesus está dizendo para Pedro é exatamente isso: Pedro, você é bom, mas não está pronto. Aí ele ouve a exortação, ele ouve, perdão, o despertamento, e de vez fica quieto ou dizer amém, não. Olha como ele responde: estou pronto. Vez ou outra a gente faz isso. Quem fulano pensa que é para falar comigo desse jeito? Jesus acabou de dizer: Pedro, você é bom, mas até o que é bom, se for usado antes do tempo, estraga o que deveria ser tão bom. Quem já comeu manga de um bom pé? Um pé que você diz assim: ó, eu tive minha infância lá no cantão da Estrada de Madureira, num lugarzinho chamado Marapicu, depois de Cabo Sul. Tinha várias mangueiras na rua da minha avó, tem até hoje. Mas tinha uma que ficava na casa da Tuca. A manga que dava na casa da Tuca não dava no quintal de ninguém. Era da Tuca.
Qual o problema? O problema é que a Tuca bebia muito. Quando a Tuca estava bem, ela deixava a gente pegar. Se a Tuca tivesse azedada, ninguém vai pegar minha manga. E naquela época não tinha muro, era tudo cerca. O que eu já fiquei de arranhadão aqui, ó, para poder, ó, pegar manga na casa da Tuca sem ela ver. Porque eu não sei explicar. Obviamente porque a semente era muito boa da manga que foi plantada lá. Eita manga boa. Ela era gente muito boa. Não sei como está hoje, espero que já salva. Porque já abençoou muito a gente lá. Não só com manga, mas com muitas outras coisas. Era uma pessoa muito divertida. A filha dela também de igual forma. Mas quando estava azeda, estava azeda. Mas a gente queria manga da Tuca. Vamos supor, entendendo você que o pé é bom, a manga é boa. Mas se você pegar verde, você vai desfrutar de todo o sabor que ela tem para te oferecer? Não, não vai. É exatamente isso aqui. O que você está dizendo? Crescimento não determina amadurecimento. Vamos falar a verdade aqui? Vem comigo a galera de 15 a 30 anos de idade. Fala para mim hoje, você que tem 30, dos 18 para cá, você aprendeu muita coisa, sim ou não? Fala a verdade. Entre te oferecer hoje dinheiro, casarão, status profissional e se eu pudesse te oferecer assim hoje, ó, eu vou te fazer voltar à idade de 18 com a cabeça que você tem agora. Ah, o que você escolhia? Voltar no tempo, sim ou não? Sim ou não? Mas peraí, com 18 você já é considerada como adulta. Com 30 você também já é considerada como adulta. O que você está dizendo? Você é adulta, mas sente que ainda não estava madura. Imagina se a gente volta com... Eu não sei porquê, mas eu estou frisando 18, porque principalmente entre nós mulheres, a gente acha que quando vai fazer 18 vai ficar rica, vai casar, vai sair de casa, vai morar sozinha, vai ter carro. Com 18 está tudo pronto. A gente cria essa ilusão na adolescência. Quando eu fizer 18 anos, eu vou embora daqui. A gente grita. Vocês vão ver. Com 18 anos, a gente se vê de carro, a gente se vê com... Meu Deus do céu, a gente não sabe de nada. Ai, Jesus de Nazaré. Imagina a gente com aquela desilusão amorosa com 18, mas com a cabeça de 30. Ele ia atropelar a gente? O que Jesus está dizendo? Pedro, não é porque você cresceu, não é porque você me conhece, não é porque você acabou de cear que você está maduro. Você pode ser adulto e ainda não ser maduro. O que eu vou falar pode parecer ofensivo, eu sei que não é, mas já estou pedindo perdão antes para que não se torne. Tem gente de cabecinha branca que a gente olha e se pergunta, será que ao longo de toda uma vida não deu para amadurecer? Meu Deus do céu. Por quê? Porque crescer não é sinônimo de amadurecer. Jesus está usando o exemplo do trigo para poder dizer, Pedro, você pode ser trigo, você pode ser bom, mas você não está maduro. Quando você vai para Mateus 13, Jesus fala sobre o que está acontecendo aqui através de uma parábola. Aí ele diz assim, porque no reino dos céus será semelhante ao Senhor que deu a semente para os seus servos. Escute isso com atenção redobrada, por favor, que daqui eu já vou finalizando. Eles foram para o campo